E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show, edição especial, e como vocês vão ver aqui no cenário, Dell Technologies está com a gente para falar de um tema super interessante, com pesos pesados na mesa. Vamos falar de inteligência artificial com players que são super importantes no mercado, para contar para o pessoal qual a necessidade, ou qual a importância disso para o mercado hoje, para a gente poder trazer mais benefícios para os negócios, né? Para começar a apresentar aqui os convidados, Márcio Aguiar, diretor de Enterprise Sales da NVIDIA. Prazer ter você aqui com a gente, Márcio. Eu que agradeço ser um convidado aí de honra aí nessa sessão aí com a Dell. Muito obrigado. Bora. Bom, do lado do Márcio, Bruno Assaf, que é ESG Country Director da Dell Technologies Brasil. Só para explicar, ESG não é ESG, que também é muito legal, mas no caso de vocês estão falando de nuvem, IA, data center, armazenamento. Quer dizer, a Dell está de ponta a ponta, né, Bruno? Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui nesse bate-papo, vai ser bem legal. Boa. E para terminar, para completar a apresentação, o Fábio Moraes, que é diretor da F2IT, que é uma distribuidora Dell. Isso, Dell e NVIDIA. NVIDIA. Né? E com uma unidade de negócio forte atacando modelagem, iniciativas de inteligência artificial. Falando de inteligência artificial, acho que é o principal ponto aqui da nossa conversa hoje, vocês estão indo para o mercado com uma solução bem interessante, que é a AI Factory, né? Bruno, explica primeiro para o pessoal o que é isso. Como que vocês se uniram para poder oferecer essa solução para o mercado? Bom, a gente tem uma parceria muito forte com diversos players de mercado, mas muito especial com a NVIDIA. Tanto o Michael quanto o Jensen Huang, os CEOs das empresas, vêm com essa parceria de longa data, são décadas de desenvolvimento que culminaram no que a gente tem hoje. O que é o AI Factory? É uma forma fácil de você ter microserviços de inteligência artificial em estruturas que podem ser numa nuvem da Dell, podem ser numa nuvem dentro dos clientes, em que você tem um botão de fácil para apertar, em que você já tem tudo lá. Toda a estrutura que você tenha que ter de GPUs, de interconexão, de armazenamento, exatamente para que os nossos clientes, parceiros, desenvolvedores possam acelerar a adoção de IA. A gente vai falar mais detalhes sobre isso, certamente, aí ao longo do papo. Mas é que para nós, assim, inteligência artificial já está aí há muito tempo, né? Todo mundo do mercado de tecnologia já fala de inteligência artificial há muito tempo. Eu acho que com o ChatGPT as pessoas perderam o medo, mas inteligência artificial é muito mais que isso, no final das contas, né, Márcio? Então, com certeza. Essa questão da proposta do AI Factory, né, é um conceito computacional. Porque as empresas todas possuem computadores, servidores, né, possuem laptops, enfim. O que nós estamos trazendo é um conceito mostrando a eles, olha, você pode gerar dados, né, recorrendo a técnicas de inteligência artificial que vão gerar novos dados para o seu negócio, né? Então é importante ressaltar que inteligência artificial é uma técnica. Embaixo desse guarda-chuva tem vários conceitos, né? Então o AI Factory ele aborda praticamente, ele cobre todos esses conceitos de inteligência artificial, seja ele de machine learning, visão computacional, deep learning, até chegarmos agora no que é a questão aí do chat GPT, o AI conversacional. Eventualmente, as empresas vão se tornar cada vez mais automatizadas, trazendo questões de robóticas, entendeu? Então, assim, a Dell tem todo um portfólio para isso, né? Todo um portfólio que as empresas hoje, que já são clientes Dell, por exemplo, não devam estar utilizando ao máximo toda essa tecnologia que ela já tem, essa infraestrutura, por se dizer assim, que ela já tem instalada. Então, a gente traz conceitos novos para áreas que talvez nunca imaginavam que iriam usar inteligência artificial, que hoje podem se beneficiar disso, né? Então, essa é a nossa proposta, chegar em áreas que antes nunca imaginariam estar utilizando. Áreas de recursos humanos, áreas de engenharia, área de comercial, marketing, ou seja, todas elas gerando novos dados através do banco de dados que ela já possui. Não, você estava falando, o Fábio estava aqui concordando, né? É isso mesmo, você que está na ponta, né, com o cliente. Isso, acho que o grande lance do Dell AI Factory é que toda a fundação da plataforma, ela se baseou em modelos open source. E modelos open source é o padrão hoje do mercado de IA. Hoje, qualquer coisa que a gente vai fazer em IA, meio que se estandarizou o uso de modelos open source. E aí, com isso, acho que está muito em conexão com o que a Dell e a NVIDIA têm feito, porque eles pegaram esses mesmos modelos open source e customizaram eles para utilizar o melhor, otimizar o uso da infraestrutura física. Então, baseado naquilo que eu já tenho, como que eu posso usar isso melhor, considerando os modelos open source, que é o padrão do mercado. E aí, acho que a Dell e a NVIDIA uniram ali os esforços em termos de engenharia
para poder otimizar esse uso e falar, cliente, está aqui pronto para você. A partir daqui entenda qual é a melhor forma de você desenvolver a inteligência que vai atender as áreas de negócio dentro da empresa. Além disso, os modelos open source, a hora que a gente traz isso para o mundo corporativo, a gente não pode depender de um SLA de uma comunidade. Sim. Open source é comunidade. Então, entra de novo a estrutura de suporte, base de conhecimento, profissionais estruturados para entregar esse SLA que o mercado corporativo precisa. Eu acho que o grande desafio que a gente vê nas empresas, né, eu já até mudando um pouco, tenho conversado com bastantes presidentes, CEOs, CIOs. Hoje muitos pensam que a inteligência artificial é a conversa, é o chatbot, é o chat GPT. Né? Então, acho que a gente tem a estrutura para facilitar que isso seja adotado, mas tem 3 grandes objetivos que as empresas, as instituições têm que perseguir quando a gente fala de IA, e que é uma IA muito diferente, daquilo que você falou, são décadas, mas é uma IA muito diferente do que a gente tinha hoje. É, de fato, uma revolução. Então, acho que é uma revolução que vai afetar a produtividade pessoal e profissional. Então, aí você tem os copilots, tem as coisas acontecendo, na produtividade profissional, os processos que você vai mexer na empresa, e toda a conversa ainda gira muito em torno disso. Né? E a grande perna que vai transformar a nossa sociedade através dessa capacidade computacional que a gente está experimentando é a perna de inovação. Então, todo mundo pensa na inovação como o chat GPT, mas a inovação é o avião que pode voar mais rápido, pode ser mais leve, é a engenharia de materiais, é a saúde. Né? Então, eu comparo essa capacidade computacional que a gente vai ver à revolução que a gente teve da eletricidade ou mesmo dos computadores e dos PCs. A gente é difícil da gente imaginar, mas no meio da década de 90, final da década de 90, só tinha um exame. Parece que uma realidade muito distante para a gente. Isso hoje você vai lá ver o tamanho da cabeça, o fluxo sanguíneo, os ossos, a foto do bebê, você vê tudo, sabe tudo antes. Né? Mas num espaço curto, de 10 anos, do meio para o final da década de 90, para os anos 2005, 2006, foi que tudo isso aconteceu. A gente está no princípio de uma nova revolução dessa ordem de magnitude. E aí as empresas, os empreendedores, os inovadores são quem vai mais realmente se beneficiar da IA. Não é o chatbot, não é a conversa ali do processo. Isso vai trazer um ganho de produtividade para as empresas, sim, mas a inovação é onde eu acho que está a verdadeira revolução da IA. Mas eu acho que é bem isso, né? Até porque a empresa não tem que saber o bits and bytes, deixa isso com vocês, né? Não Vamos resolver problema? Ela tem que saber do negócio dela, né? E se nos dão a oportunidade, a gente vai ajudá-los a entender quais técnicas podem torná-los cada vez mais competitivos, cada vez mais líderes naqueles mercados que eles atuam. Mas essa evolução é contínua. Acho que o principal desafio é que todo mundo, quando está falando de tecnologia, está achando que é uma coisa que está aqui agora, está pronta e já está no máximo, não vai evoluir. Muito pelo contrário. Longe. Tecnologia não é isso. Tecnologia é uma evolução em conjunto, é um aprendizado frequente. Né? Eu acho que uma ideia traz outra, né? Igual Total. o Bruno estava falando aqui, né? De repente você fez o exame ali, viu o coraçãozinho do bebê. Pô, dá para ver o pé também, dá para ver dá para colher um determinado DNA dele para ver se ele já tem alguma predisposição à doença, enfim, uma coisa puxa a outra, né? Não, porque, na verdade, as empresas estão totalmente equipadas, elas já têm todos os equipamentos possíveis para iniciar um novo projeto de inovação. Acho que o desafio é eles não entendem ou pensam que tem que começar com algo muito grande, né? Porque realmente quando você sai em notícias, né, que grandes corporações estão investindo valores, né, relativamente altos para uma maioria das empresas, e é difícil, né, você tomar uma decisão de algo que será que isso vai trazer benefício para o meu negócio? Eu tenho que gastar tudo isso? Isso é fato? Não. A questão é entender qual é a tarefa mais crítica, qual é o caso mais crítico da sua empresa, que você pode já começar a tentar a trazer esses conceitos computacionais inovadores. Entendeu? Começa por ele, né? E depois vai evoluindo. E acho que é aí que talvez o grande benefício quando a gente fala da democratização da inteligência artificial através da IA Factory.
né? Que tem dois grandes elementos. Um elemento é a facilidade de acelerar a programação e desenvolvimento. Certamente, depois, nossos amigos aqui, o Fábio da F2IT, vai falar um pouco sobre isso. Mas a outra perna é exatamente você poder adotar a IA através de um modelo que você tenha pagamento mensal, pagamento por uso, consumo elástico, dentro dessa AI Factory Cloud, que pode ser dentro da empresa ou pode ser dentro de uma nuvem da Dell, e que a gente traz numa escala. A gente estava tendo uma conversa também com uma outra instituição, em que ele falou assim, puxa, mas a IA que eu estou usando, eu ainda acho que ela não está tão inteligente assim. Né? E aí a gente falou assim, mas a inteligência ela também é um produto da quantidade de dados, do que você faz, dos algoritmos e de quanto poder computacional você coloca. Na hora que a gente traz também um modelo em que o custo de adoção da IA ele é de 3 a 7 vezes menor, nessa AI Factory da Dell, versus os grandes hyperscalers, como a Amazon, Microsoft, etc., você também faz com que ela seja 7 a 9 vezes mais inteligente, porque você consegue colocar mais recursos para que ela seja mais inteligente. Então, a gente tem um papel muito grande, uma oportunidade grande aqui como país até, nessa democratização da IA, tanto pelo lado da facilidade de programação, quanto por trazer custos mais eficientes e custos distribuídos para facilitar o começo. Como o Márcio disse, não precisa começar com milhões aí por mês, dá para começar com alguns milhares de reais aí por mês, já dá para você começar a sua fábrica de IA. Não, inclusive tem soluções gratuitas e até muito baratas na internet. Claro que aí entra na questão de compliance e tal, né, que às vezes você não pode usar. Mas dá para começar a experimentar. Acho que isso traz ideias, mesmo que não seja com os dados oficiais da empresa, se começando a brincar ali com o que existe disponível hoje no mercado, na internet como um todo, você começa a ter ideia, né, de 1000 projetos, 1000 coisas que podem impactar seu negócio, né? A gente já está num estágio que as corporações não estão tendo dúvidas em relação se esses conceitos computacionais vão ajudá-los ou não. Eles já estão vendo que é necessário ter essas técnicas em algumas das suas áreas de negócios, e quando eles já começam a fazer conta desse retorno do investimento que eles vão ter, é que algo mais maduro já está sendo produzido dentro da empresa, entendeu? Então hoje a gente passa isso, e tudo evoluiu muito rápido, né? Todo esse boom que a gente vive hoje, em 2024, começou ali final de 2022. Então, É louco você pensar 2023, as empresas olhando aquilo e todo mundo meio que, vamos dizer assim, experimentando, né? Ou assim, não levando ainda tão a sério o quanto, por exemplo, a técnica, né, de LLM vai trazer para a empresa, né, que é o grande modelo de linguagem. Só que nem todas as empresas precisam de grandes modelos de linguagem. Então, hoje já se começa a falar muito do SLM, que são modelos de linguagem menores, né? E com isso você não precisa de uma grande infraestrutura para começar. Então, hoje a gente tem até um estudo interno a nível global, obviamente. Não é para ninguém estar se baseando que isso vai ser igual para todos, mas dentro dos grandes workloads que a gente tem visto, das empresas que investem as nossas infraestruturas de hardware, é mais ou menos a cada $1 que eles gastam, eles têm mais ou menos $6 de retorno. Então, assim, é algo bastante significativo para uma empresa, entendeu? O caro ou barato, esse é que é o grande lance. Eu não sei, a gente não sabe o que a empresa está gastando, a gente não sabe o que ela quer produzir, né? A questão, às vezes, ele está gastando pouco e poderia produzir, e poderia gastar mais para produzir muito mais. Então, assim, depende do modelo de negócio. Então, hoje, obviamente, não estamos aqui para dizer que todos vão ter esse retorno, porque eu não sei o volume, Mas mas bem o que eu provável. sei é que as grandes corporações estão muito bem equipadas em termos de hardware, muito bem assessoradas aí pelos times da Dell. A questão é, dentro da organização, quem são as pessoas chaves que estão drivando, quer dizer, liderando essas inovações, né? E é a oportunidade agora das diversas áreas dentro de uma organização se juntar e compartilhar conhecimento. Eu acho que aí essa é que mensagem você- sua é muito importante, porque quem está assistindo aqui é muito cross-board. Então, assim, o cara do marketing, se ele tem uma dor, puxa lá o CTO, o CIO, sei lá, para poder contar essa dor para ele, né? Acho que essa comunicação é que precisa acontecer. E por que a gente vê esses três pilares, né, aqui da integração, da solução de AI Factory e dos chips, né? A gente, às vezes, minimiza o papel ali
a gente fica pensando em chip e nos modelos, né? Mas a gente estava tendo uma conversa também com uma empresa, eles estavam há 6 meses começando a sua experimentação, como você comentou, Igor. Ou seja, estavam começando, vou fazer um avatar aqui, um chat, estou fazendo da empresa. Aí tá lá 6 meses trabalhando com o time interno, fazendo e tentando, de certa forma, pensando em chegar num resultado dali a 8 meses. Isso faz parte do retorno sobre o investimento ali, que o Márcio estava comentando. O tempo que você consegue fazer as coisas, reduzir esse tempo para fazer, faz parte desse retorno. Então, quando a gente fala do iFactory, o quê? Você pode baixar um microserviço que já tem ali o modelo de linguagem, seja pequeno ou seja grande. Você baixa um microserviço que já tem um avatar ali, você diz, qual que é a cor dos olhos que você quer, como é que ele é, mais ou menos. Baixa um microserviço do que a gente chama de RAI, que é para dar contexto, você coloca lá os documentos da empresa para que esse ecossistema responda dando esse contexto, e você conta com 2 grandes ajudas aqui, né? Uma é de ter a fábrica disso pronta embaixo, que você não precisa se complicar, e contar com bons parceiros e boas empresas, como por exemplo o F2 IT, para te ajudar a conectar isso. Então isso que estava levando 6 a 8 meses, poderia levar, na verdade, 3 semanas. E está lá 6, 8 meses, gente investindo. E aí, como você falou, depois você faz a primeira coisa, as outras ideias vão surgindo. Então, reduzir esse tempo através da AI Factory e trabalhar com bons parceiros, isso é chave para que essa inovação aconteça e a gente não fique só falando da IA e não tendo nenhum resultado prático. Como é que tem sido com os clientes, Fábio? Assim, acho que tudo começa na identificação dos casos de uso, né? A gente sempre começa com esse bate-papo com o cliente. Então, identifica para aquele cenário específico quais são as dores das áreas de negócio, e a gente sempre tenta drivar essas conversas para as áreas de negócio. Identificado quais são as dores, o próximo passo é identificar desses casos de uso, quais são os que vão gerar o maior impacto financeiro dentro da empresa. Porque se um caso de uso, por mais bonito que ele seja, ele não traz uma proporção de 1:6, como o Márcio comentou, ou pelo menos algo próximo disso, vira feira de ciências dentro da empresa. A empresa vai lá, testa, usa a tecnologia, mas não consegue perceber um valor dentro da empresa. E o projeto enfraquece, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente não começar a definir qual que é a tecnologia que a gente vai usar. A gente define primeiro qual que é o caso de uso e depois a gente corre atrás da tecnologia. O legal é que o Dell Factory está ali para suportar vários casos de uso. Então, a gente pode estandarizar isso dentro da empresa com tecnologias como essa que a gente está conversando aqui. Vamos para casos de uso, então, assim, eu acho que o Bruno já trouxe um de saúde aí, né? Mas se você pegar varejo, por exemplo, o que dá para fazer no varejo? Então, eu posso falar um pouquinho. É bem interessante quando a gente fala com qualquer empresa, né? A tendência é de todo mundo, mas o que estão fazendo? Você está me perguntando, qual o caso de uso? Eu falo para as empresas, depende, o que você quer resolver? Tudo pode ser resolvido. Então, no varejo, por exemplo, é muito comum as empresas quererem, por exemplo, monitorar o fluxo de pessoas dentro de uma loja, monitorar como é o comportamento daquele cliente dentro de uma loja, a questão também de fraude, né? Diminuir a exposição à fraude, melhorar o posicionamento de alguma marca para poder explorar mais ali a venda. Enfim, tem vários casos, mas a questão é, a tua empresa tem uma demanda diferente da minha, por mais que estejamos no mesmo mercado, entendeu? Então, assim, se formos falar de casos de uso, vão ter milhares. O que eu quero que as empresas entendam é o seguinte: a técnica de IA pode solucionar ou pode te ajudar a acelerar o teu projeto, acelerar o teu negócio e resolver problemas que antes você demorava muito mais tempo. Então, a gente fala muito em inglês, é o teu time to market. Quanto mais rápido você chega ao mercado. Porque a questão é essa, ninguém tem coragem, esse é o fato, de ser o primeiro. Ninguém tem coragem. Todo mundo, o que estão fazendo? Né? Então, assim, a gente já tem meio que um DNA da NVIDIA que a gente não entra em novos mercados, a gente abre novos mercados. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para fazer um merchan pro podcast da NVIDIA. Aí sim. Eu venho aí sim. Ó, a gente vai botar o link aqui do podcast da NVIDIA, que tem um caso que a gente contou lá, que é muito legal, que você está falando de ser o primeiro a fazer, que é uma indústria, que é uma empresa de trem de ferro aqui no Brasil, que colocou monitoramento por câmeras, porque na hora que o trem passa, ele já identifica se a roda está precisando de manutenção, se o motor está fazendo alguma coisa diferente. Pô, quanto tempo você
você deixa de gastar com a máquina parada, né? Dentro do lugar de manutenção, para poder resolver um negócio desse, porque passou no trilho ali, a câmera já viu. Tem um Então, outro e caso. essa manutenção preventiva, ela serve para várias indústrias. Exatamente. Aí alguém vai falar, mas só serve para essa indústria ferroviária? Não. Você pode fazer em plataformas, você pode fazer na quem tem indústria. Exatamente. Poucos fazem isso. Não, e outra coisa simples também que eles contaram nesse caso, que é uma indústria automotiva, tinha câmera também para poder pegar, fazer controle de qualidade do carro, que era aquele modelo top. Então, será que ele está com a roda certa? Será que ele está com a maçaneta certa? Pelo visual ali, você já identifica e já... Tem muita coisa que dá para fazer, né? E em vários segmentos. A gente vê, por exemplo, tem e a gente está começando a ver, eu acho que as empresas estão começando a ter a coragem, sim, de ser os primeiros. Né? Eu começo a ver uma posição sendo criada nas empresas. Eu já tive em algumas empresas aqui no Brasil, que é o AI Officer. Então, a pessoa responsável por AI. Né? Caio, né? E eu estava conversando sobre isso nos clientes, né? E um desses AI officers, ele já está fazendo casos, né? Então, no caso dele, tem uma empresa lá que tem uma área de vendas, né? Vendas por telefone. Ele colocou AI para fazer análise e transcrição ali das ligações. Depois, ele colocou AI para comparar o que eram os argumentos de venda dos que vendiam mais para poder treinar os outros. E aí treinou os outros e, com isso, ele elevou a média de vendas por pessoa por dia para o dobro. Olha aí, 1/6 ali do Márcio. Né? Então, se a pessoa vendia 1, ela passou a vender 2. Através desse entendimento do que eram os motivadores de venda. A gente fez um projeto grande, um tempo atrás, numa grande instituição financeira brasileira, já faz algum tempo isso só se refina. Eles conseguem prever, com 97% de precisão, quais caixas eletrônicos deles vão ser roubados na semana que vem. Uou. Nesse nível? Nesse nível. Então, se você estiver perto de um caixa eletrônico e ele tiver pouco dinheiro, porque a ação que ele faz é deixar pouco dinheiro nesses caixas eletrônicos. Se ele tiver pouco dinheiro, sai correndo, que negócio, falta nota de 20, de 50, vai procurar outro sai canto. correndo, porque pode ser que o ladrão esteja chegando e aproveite que você está lá. Olha isso. Tá? Então, dá para fazer coisas muito interessantes, coisas muito diferentes. Isso já está acontecendo. Então, eu estava tendo acompanhando um papo ali do Ricardo Amorim. As empresas que não embarcarem vão ficar para trás. Isso é uma oportunidade também para o nosso país. Quando a gente pensa também na IA, essa automação toda que a gente pode trazer, nós temos a condição de nos tornarmos um país competitivo empresarialmente, porque isso vai fazer com que reduza aquela diferença também de mão de obra barata de determinados países versus outros. Então, a gente vai conseguir potencialmente competir melhor com um país da Ásia. A gente poderia ter o Brasil com uma eficiência empresarial que permita a gente crescer economicamente e permita a gente avançar e não ter medo de competir com Vietnã, China, qualquer que seja outro país. É o novo mundo que se abriu, né? Tantas possibilidades agora. O povo acha que está tudo feito, está tudo começando. O que você já viu de mais legal de implementação de cliente? Olha, casos assim são principalmente varejo. Então, varejo a gente pega casos de churn. Eu preciso saber quando o meu cliente apresentou algum comportamento característico de um cliente que vai deixar a minha base. Com antecedência. Mais do que isso, eu preciso saber o motivo pelo qual ele vai sair da minha base. Mais do que isso, ainda uma análise prescritiva. O que eu faço, que campanha que eu gero, personalizada, dado o motivo que ele vai sair da minha base. Então, a gente começa a misturar modelo de machine learning que alimenta um LLM, que pode ser integrado com um modelo de deep learning. A gente cria uma rede complexa de modelagem que, à medida que a gente sobe nessa jornada, aumenta o valor que a gente entrega para o negócio. Entendeu? Não, é assim, eu acho que tem um outro detalhe, que falta de dado também é dado, dependendo do caso, né? Porque eu estava falando com uma outra empresa de dia desses, que eles trabalham muito com... Eles têm um programa de emagrecimento, e eles falaram, se o cara ele pesava 5 vezes por semana, e botava o dado ali 5 vezes por semana, começou a colocar 2 vezes só, é sinal de que ele está desengajando. Então, o que eu posso fazer para poder resolver esse problema também? Né? Então, às vezes, as pessoas ficam só nessa busca de muito dado, esquecem de olhar para o outro lado também, né? Falta, né? O dado, sim, tem vários desafios. E dado de qualidade, dado rápido, né? Um dos desafios de custo, né, que o Márcio menciona, por que o custo vem escalando também quando a gente fala ali dos hyperscalers? Aí eu entro num aspecto mais técnico, que você falou de dado.
tem sido um desafio para as estruturas tradicionais abastecer de dado a grande capacidade computacional que a NVIDIA tem para que esses modelos open source automatizados por todo o software da NVIDIA, por tudo que você faz com o AI Factory, possam se realizar, né? Esse é um grande papel que a Dell tem. A gente consegue trazer isso de uma forma simples com o AI Factory e que reduz o quanto você tem que investir ali em GPUs, etc., porque você tem uma estrutura que ela já está toda pronta e paga por uso e uso mensal. Então, isso tem que acontecer. Os dados vão ser usados de forma cada vez mais massiva. São grandes volumes que vão só crescer. Então, você precisa de uma forma eficiente de ter esses dados, uma forma eficiente de lidar com terabytes, petabytes desses dados e que não seja proibitiva. Senão o projeto morre ali no começo. A McKinsey estava publicando uma pesquisa que 80% dos projetos de AI não estão avançando por conta do custo de adoção. O que a gente quer trazer aqui com o Dell AI Factory, trabalhando com a NVIDIA, com os nossos parceiros, é exatamente eliminar essa barreira do custo de adoção. Fazer com que o custo seja baixo, seja eficiente, seja mensal, por uso, e permita você começar a usufruir dos benefícios de inovação. Não é lá de ficar o chat GPT, a conversa, realmente inovação, que é o que o Fábio estava comentando. E quando a gente está falando de dados aqui, né? Aí entra uma questão muito relacionada a compliance e segurança desses dados também. O que é preciso fazer para garantir isso, né? Para garantir compliance, garantir segurança dos dados, num ambiente em que eu tenho que ser rápido também. Eu não posso perder tempo. E parece que até é meio antagônico, assim, né? Eu tenho que ter muito cuidado por um lado, porque normalmente a área de compliance é que trava. Sem dúvida, sem dúvida. E o ponto importante aqui, quando a gente fala dessa nuvem da Dell ou dentro ou fora da empresa de AI Factory, com toda essa colaboração que a gente tem, isso já endereça alguns desafios dessa natureza. Por exemplo, tem muitas empresas preocupadas em levar o seu dado para fora do país. Algumas estavam fazendo experiências com nuvem lá fora, você vai fazer, pô, mas meu dado está lá fora. Né? Então, ter o dado aqui, ter o dado num ambiente controlado, garantir que ele tenha a sua segurança. Então, quando a gente fala dessa estrutura do Dell AI Factory, ela usufrui de uma série de certificações de segurança que são as mesmas utilizadas, por exemplo, pelas grandes instituições financeiras norte-americanas. Então, todas as proteções de segurança já estão ali. Lógico, você tem que também fazer uma gestão desses dados, de quem tem acesso, quem acessa o quê, porque aí é uma outra camada, mas com relação à gestão do dado em si, dessa segurança, você também já usufrui desse benefício de estou num lugar compartimentado, que é para mim, seja na nuvem da Dell, seja na nuvem dentro da empresa, e que está plenamente seguro, para que eu possa usufruir desse data lake, que a gente chama esse lago de dados, que vai virar um oceano de dados, jogar em toda a infraestrutura, usar a inovação e ter tranquilidade para concentrar no quê? O que eu vou fazer? Qual que é o caso de uso? Como é que eu vou inovar? E não ficar tentando conectar as partes aqui para que as coisas funcionem. Mas eu acho que essa é a diferença, né? Porque o cara lembra ali da história do ChatGPT, que alguém colocou o código da empresa no ChatGPT, aquilo foi utilizado de outras maneiras. Aqui você tem a solução completa já de segurança, né? E não é só a segurança, mas como é que você dá o contexto, né? Porque você põe o código ali e ele só vai se incorporar realmente como conhecimento quando o chat GPT, entre aspas, ele incorporar isso. Quando você usa estruturas como aquilo que eu falei do RAG, né, que você tem uma estrutura que você coloca os documentos da empresa ali, ele já trabalha como um consultor para a conversa. Né? Na área médica, a gente estava vendo também um exemplo de caso de uso. Todo mundo pensa assim, não, vou ter uma máquina, um microserviço de médico. Né? Vou conversar com ele vai me dar a resposta. Por essa estrutura maravilhosa que a NVIDIA faz e com a gente de microserviços, está começando a aparecer o quê? Você tem a máquina do clínico geral, você tem o cardiologista, você tem o radiologista, e todos eles conversam entre si. Então, você entra e conversa, entre aspas, com o clínico geral. Aí, dependendo dos exames, ele envolve outras máquinas virtuais ali para analisar os seus exames. E aí ele vai ajudar o médico que está realmente falando com você. Então você começa a ter serviços especializados para fazer coisas especializadas, ao invés de pensar em um grande modelo que resolve tudo. Exato. Predisposição à doença, ainda falando na área de saúde, né? Você pegar todos os dados ali para saber a probabilidade de você ter um câncer ou, sei lá, desenvolver Alzheimer. É uma área que eu acho que vai mudar muito a neurociência, sem dúvida. Porque essa é uma área que, de tudo que a gente conhece na saúde, ainda se conhece muito pouco sobre o cérebro. O
Que mais? Que outros Bom, casos? tem área de biologia, né? Hoje a gente tem uma penetração muito forte no mercado de saúde, trabalhando aí com os grandes laboratórios, as empresas que fabricam instrumentos médicos, a gente tem uma plataforma de visualização. Começou como uma plataforma de visualização de imagens e segmentação de imagem, isso há 14 anos atrás. Hoje ela já evoluiu para a área de biologia. Hoje você tem simulação de moléculas, simulação de novos medicamentos, né? Para que você possa fazer testes menos incisivos e muito mais assertivos, né? Então, a gente teve um desafio grande durante aí a Covid, né? O período da Covid, onde nós focamos muito nessa área de saúde. Mas não foi algo que a gente começou agora, né? Já tem 14 anos desenvolvendo essa plataforma que hoje, finalmente, a indústria entendeu. Então, também uma dica para as empresas é a IA moderna, né, que a gente vive hoje, ela tem, vamos dizer assim, 12 anos. Né? Mas, na verdade, a adoção começou mais ou menos há uns 2, 3 anos atrás. Então, para muitos, ainda é o primeiro ano. Então, dando um paralelo, né, ao humano, você não tem um humano tão inteligente com 12 anos de idade. E muito menos com 6 ou 4. Então, ele vai evoluir através de dados, através de experimentos. As empresas vão errar, tem que errar. Se não errar, que graça que tem? Tem que errar, tem que botar a mão, né? E, acima de tudo, é entender o teu negócio. Esquece o que está... Obviamente, é mais fácil dar indicações do que está acontecendo, o que pode ser solucionado, mas o negócio é a tua dor. Por exemplo, uma grande empresa de distribuição de energia no Brasil, você comentou aí a questão de manutenção preventiva. É uma das soluções aí do negócio que pode, né, trazer benefícios com IA. Mas a maior dor dela eram mudanças climáticas. E me perguntou, como é que eu melhoro isso? Porque quando tem uma mudança climática, isso afeta toda a minha distribuição de energia, porque rompe meus cabos, eu tenho que interromper certas linhas de transmissão. O que a gente faz com isso? Aí é onde entrou, por exemplo, uma plataforma de visualização nossa, que é uma plataforma de colaboração. Pode falar o nome aqui, não? Pode. Pode, então. É o Omniverse, que é uma plataforma de colaboração, onde eles falaram, nós temos dados aqui meteorológicos, nós temos dados climáticos, como é que eu trago isso para dentro desse ambiente? Porque eles viram uma simulação nossa dentro do Omniverse, na indústria de manufatura, e perguntou, mas eu posso simular isso dentro desse cenário? Eu falei, pode. Solucionou, quer dizer, estão aprendendo agora, porque agora eles tomaram a confiança e viram, poxa, então eu vou trazer mais dados reais do meu mundo real para dentro desse ambiente virtual e eu vou ver como é que as minhas linhas de transmissão vão se comportar, como que o meu técnico, quando tem que subir lá naquela torre, consertar, mesmo durante vamos dizer, uma chuva forte, uma ventania forte, como é que eu trago mais segurança para ele? Aí, isso é o quê? Isso é inteligência artificial. Você está usando conceitos, principalmente visuais, aí no caso, a parte de visão computacional, para melhorar o teu dia a dia. Entendeu? E a gente tem duas revoluções que estão acontecendo, que tem uma grande área que a gente não tocou aqui ainda, e que é uma potência para a gente como país, que é o agronegócio. Eu ia puxar. Né? A gente vê duas grandes tendências, né? Tanto a tendência de você ter conectividade, seja 5G, seja por satélite, nas áreas remotas que não tinham, né? Então, eu cansei de ir em propriedades ou lugares no interior que você não tem nenhuma conectividade e agora vai passar a ter, e exatamente com essa oportunidade da inteligência artificial de transformar o quê? A gente tem um trabalho muito diferenciado feito pela Embrapa ao longo das últimas décadas, né? A produtividade do agronegócio brasileiro ela é incrível e tem uma componente de preservação ambiental ao mesmo tempo muito forte. E isso tudo agora vai ser potencializado, ou poderia ser potencializado, para todo tipo de produtor. Né? Fazer com que a nossa produção seja cada vez melhor, cada vez maior, e a gente continue à frente. Né? Se a gente também não fizer isso, o que vai acontecer é que outros países vão começar a alcançar a gente com aquilo que a gente fez com muito esforço, suor ao longo das últimas décadas. É razoável supor que isso pode ser alcançado pela inteligência artificial. Então, o que a gente tem que agora é aproveitar tudo aquilo que a gente já aprendeu e colocar também a inteligência artificial a favor do agronegócio. Isso vai ser muito importante também para os próximos anos aí da gente como país. É.
permite também falar setor jurídico, que eu vejo que é um setor bem aquecido aqui no Brasil, que está buscando assim de forma sedenta tecnologias de inteligência artificial. A gente tem trabalhado casos de sumarização de sentença, desenvolvimento de petição. A gente ensina o modelo, toda a expertise daquele escritório, ou seja, não começa a entrar na questão da customização, não são modelos que estão padronizados no mercado e que qualquer escritório pode usar, porque aí não tem diferenciação nenhuma, mas a gente ensina o modelo, todo o skill daquele escritório específico, e aí a partir disso ele passa a construir peças, automatizar tarefas dentro do escritório, coisa que o advogado levaria horas para desenvolver, e a gente já tem isso pronto em poucos segundos, com a inteligência artificial gerando, sumarização de casos. A gente pegou recentemente um caso do STF, a nível, lógico, nacional, para sumarização de recursos ordinários. Então, ele disponibilizou isso para mais de 30 empresas, e essas 30 empresas estão desenvolvendo os algoritmos para poder sumarizar todos os REs e os AREs do STF, dentro de outras iniciativas também que eles já tinham de sumarização de processo, para agrupar, facilitar a tomada de decisão, consolidar jurisprudências. Então, eu vejo o mercado também jurídico super aquecido com essas iniciativas de IA. Fábio, você falou agora do jurídico, né? Eu acho que aqui entra uma questão muito importante de inteligência artificial que certamente já foi discutido muito por vocês aí, que é o bias, né? Que é o viés quando você treina a inteligência artificial. Exato. No caso jurídico é muito complexo isso aí, né? Extremamente complexo, E aí existem técnicas que são usadas, assim, pesquisas da própria McKinsey, elas dão tanto valor quanto a qualidade dos dados, ela dá valor ao feedback. Construção de um modelo de LLM, modelo de GenAI, ele é um processo iterativo. Ele precisa do feedback até chegar no estado da arte. Então, plataformas que a gente desenvolve mesmo em cima do Dell AI Factory, o processo de feedback é um processo obrigatório. E eu, como eu comentei, um processo iterativo, porque esses bias eles precisam ser identificados e ajustados no modelo para que eles não ocorram novamente. Mas eu acho que já passou um pouco essa fase também, né? Acho que os modelos de inteligência artificial já estão ficando mais inteligentes. As tecnologias... Os casos estão ficando... Os casos de bias e de vieses errados aí estão ficando um pouco para trás. Então, mas ainda eles existem. Não, é comum aí já vira alucinação, né? Aí é outra história. Acho que a gente tem que ser sempre vigilante sobre o tema de segurança, de bias, de ética, de como vai ser usado. A vigilância ela tem que ser constante, né? A gente nunca pode dar esse tema como um problema resolvido. Acho que esse é um tema que a gente sempre tem que manter a vigilância atenta em todas as áreas, não só em inteligência artificial, né? Então isso exige vigilância constante. Vigilância, aí você entra no outro ponto também, que todo mundo fica falando que a inteligência artificial vai substituir meu trabalho. Nada, tá aí. Você tem que ser vigilante com a inteligência artificial e provocar ela sempre aí com os feedbacks também, né? Vai ter muitos trabalhos novos, mas a substituição, eu acho que tem muito desafio interessante para ser endereçado, né? Então, por exemplo, você fala assim, falamos aquele exemplo das máquinas para auxílio ao diagnóstico médico, né? Aí fala assim, então não vai mais ter médico? Claro que vai ter médico, né? E aí, o que acontece é que hoje é muito difícil até mesmo para o próprio médico. Especialmente quando você não está falando de alguma coisa simples. Você está falando de alguma coisa que a pessoa vai mais de uma vez. E raramente hoje você tem uma pessoa que tem o antigo médico da família, né? Que ele é sempre o mesmo médico, aí o cara tinha todo o seu histórico, sabia tudo que você já tinha passado na vida. Então ele tinha a inteligência dele para saber, o que está acontecendo com o Bruno é por causa de tudo isso que ele já viveu. Né? E mais um caso que tá no Vem Aí, que tem a ver com isso, do podcast da NVIDIA. Você colocava lá, era uma plataforma de auxílio para o médico. Você chegava e colocava lá, tô sentindo... Você vai falando mesmo com a máquina. Tô sentindo isso, tô com 38 de febre, tô com o corpo meio ruim, não sei o quê. Aí ele vai e pergunta, mas você tá com algumas manchas no corpo? Não tenho mancha no corpo, nada. E aquilo ali vai dando informação pro médico do tipo, 90 e tantos % de probabilidade de ser Covid, não sei quantos % de probabilidade de ser dengue. Então, mas esse é o diagnóstico específico, que é aquilo que eu estou falando. O que é interessante quando é uma coisa contínua. Vou dar um exemplo até pessoal. Quando eu era mais novo, eu passei por uma situação, dor abdominal. Aí fui no hospital, pronto-socorro, fizeram o diagnóstico e falaram assim, não, você deve isso aí, você comeu camarão, deve ser intoxicação alimentar,
deram umas medicações lá, vai embora. Passou um mês, dor abdominal de novo. Fizeram exames, cálcio. Deve ser pedra no rim e tal, dá uns remédios, vai pra casa. Passou mais um mês, de novo. Aí sabe o que eu fiz? Eu tinha já uns 20 e poucos anos de idade. Fui no meu pediatra. O cara que cuidou comigo dos 0 aos 12 anos de idade. Fui lá, tem um monte de gente na sala, né? Quando me chamaram o meu nome, todo mundo ficou perguntando, cadê o filho do cara, né? E cadê o filho dele, né? Fui lá. Aí fui lá, contei pro meu pediatra, ó, aconteceu isso, assim, 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 assim. Ele olhou pra minha cara, falou assim, tá com uma bela de uma apendicite. Eita. Próxima vez que der a dor, me liga, que eu vou pro hospital e a gente vai ver os exames. Passou umas 2 semanas, deu a dor de novo, fui pro hospital, liguei pra ele, fui lá pro hospital, fez exames, era apendicite, quase supurando. Oh. E aí o que eu falo é o seguinte, cada médico ele vai pegar hoje, por não ter um médico da família mais, ele vai pegar uma situação, uma foto muito específica. Aonde que eu acho que uma inteligência artificial, por exemplo, pode realmente agregar? Fala assim, ó, pega o histórico do que aconteceu com esse cara e me ajuda aqui. Sim. Então não é melhorar o diagnóstico individual do médico, assim, como é que eu olho para um histórico desse e substitui o papel daquele que era o pediatra? Se não fosse o pediatra de 0 a 12 anos, talvez ele tivesse morrido de apendicite. Exato. Não, eu tenho visto casos assim de uso de estudo do DNA para entender, por exemplo, em depressão, qual o tipo de remédio que melhor tem resultados com aquele perfil de DNA específico. Assim, é um estudo absurdo A de pesquisa dados médica vai avançar gigante. muito. Vai, avançar muito. câncer, né? Você saber também qual que é o melhor tratamento. Mas para é aquele por isso que eu câncer. falo que não precisa ter medo da substituição, porque o médico vai estar ali agora. exato. Como é que a gente faz em vez de eu ter corrido o risco ali do apêndice supurar, etc, trio 3 intervenções, o médico olha e fala assim, pô, tem uma ajuda aqui para eu ser um médico melhor. Mas aí entra uma outra questão, né? As pessoas têm que entender que elas também precisam mudar. Sem Eu dúvida. acho que muita gente também está presa àquela coisa, sempre foi assim, sempre fiz desse jeito. E aí eu acho que entra uma questão cultural também, né? Mas essas coisas naturalmente elas evoluem, né? Vou dizer assim, muita gente assim, o AI começa a ser usado nos PCs também, nos nossos PCs com dispositivos. E a gente, quase todo mundo hoje que trabalha no ambiente empresarial de alguma maneira usa o ambiente Office também, né? Assim, com nossos parceiros com Microsoft, usa também Google Docs, etc. Se a gente viajar 20 anos no tempo, você tinha um escritório de contabilidade que não tinha Excel. Como é que você vai fazer contabilidade? Na mão. É concebível isso hoje, Márcio? Você tem um escritório de contabilidade sem Excel? Não, por isso que eu falo, é uma questão de mudanças, né? Entender que o mundo está mais ágil, mais moderno e tudo hoje, se você pensar na área que você vê em termos de equipamento, todo mundo fala inteligência artificial, mas, de novo, esse medo dessa substituição, vamos dizer assim, das profissões, vamos dizer, ele é normal pela falta de conhecimento daquela pessoa, simples assim. Aí a pessoa que não se capacitar, assim como aquelas que não se capacitaram quando todos ainda recorriam a um livro, né? O livro sempre existiu, né? A opção era sua, de ler um livro ou não. A tendência era que quem lia mais ia ter um melhor vocabulário, ia ter uma melhor oportunidade na vida. A tendência de quem usa ou gosta de tecnologia é que ela tenha mais habilidade do que o colega que não quer ter. Ele não quer ter, ele tem o direito de não querer ter. Mas isso é irreversível, gente. Entendeu? Todos nós hoje, duvido quem hoje não abriu o celular e leu um e-mail no celular. O que você fez ali? Você usou uma técnica de inferência lá do servidor principal, que ele te trouxe aquele sumário daquela imagem para o teu celular. Eu quero abrir o meu attachment. Ele vai ter que se conectar lá de novo com um grande dataset. Ele está usando técnicas, não é? Bom, tem inteligência artificial porque por detrás dos e-mails que você recebe no teu inbox, o provedor teu já classificou alguns e-mails teus como e-mail que é spam, que é lixo. Ele já fez tudo isso para você. Muitas vezes você fala, putz, isso aqui não é um spam. Eu quero... Você vai lá, isso aqui volta para o meu inbox. Você acabou de dar para ele um comando para ele reaprender. É isso que o profissional tem que entender. Como que eu melhoro o meu conhecimento através dessas técnicas? Esse é o que é o diferencial. Acho que o grande perigo é ficar para trás. Pois é. Não é adotar.
né? Porque, usando até aquele exemplo que eu estava comentando, imagina você ficar com seu escritório de contabilidade fazendo a conta no papel enquanto o outro estava já começando a automatizar as coisas no Excel. Não, ele pode, ele vai estar Sim, assertivo, tudo mas bem. quem é que vai... Só que Mas, ele mas vai ficar para trás. Mas trazendo para minha área, assim, o pessoal continua fazendo mídia da mesma forma de antes. Só que o Google não paga a mesma coisa, o YouTube não paga a mesma coisa. Como que você vai monetizar? Tá todo mundo implodindo. Como que você produz conteúdo de qualidade se você não tem equipe, se você não tem estrutura? E ninguém se mexe. Né? Ou não, ninguém não. Aí também né, Não, não as dá para pessoas- generalizar, não, mas assim. a inovação está acontecendo. Acho que o grande mérito também desse hype da inteligência artificial existe o hype. Então, existe o potencial de inovação. Então, o grande desafio é assim, essa conscientização de realmente fazer a inovação, não ficar restrito ao chat GPT, ou seja, que isso é uma revolução, tem o que fazer, tem inovação para fazer, e que se você não fizer, alguém vai fazer e você vai ficar para trás. Mas eu acho que tem esse ponto de que putz, são muitas oportunidades surgindo nesse momento. Acho que quem se ligar pode criar um novo unicórnio, sabe? Pode criar uma nova empresa. Serão Pode... vários. Serão vários. Então, esse é um outro desafio, né? As pessoas não entendem ainda tanto e querem ser logo um unicórnio, Tá, igual sim, você acabou tem de todo- falar. Aí, meu amigo, a tendência é que você vai se frustrar mais do que você vai conseguir alcançar, entendeu? Nós, como empresa, sabemos que não foi tão fácil e não está sendo fácil se manter ou chegar onde estamos. Mas isso não foi da noite para o dia. Ah, a história de vocês é muito legal, Foram inclusive, né? Algo 18 plantado. anos fazendo isso. Então, hoje você tem um montão de empresa, "Né, eu vou fazer IA, vou botar IA. Eu falei, calma, você vai fazer. Aliás, você já faz, é que você não está entendendo o que você está fazendo. Então, assim, as empresas, de novo, ela já tem as ferramentas, ela precisa de continuar se aperfeiçoando e mudar o conceito de como elas operam. Obviamente, tem um campo enorme para ser explorado. Ou seja, a mensagem que eu quero deixar isso está apenas começando. Exato. Começando. E tem um campo, aonde vai chegar, não sei. Não tem aonde chegar, é inteligência. Ela ainda né, ela é artificial, mas requer muita interação humana e tem um campo enorme ainda, gente. Perfeito. Então, Pegando até uma carona nessa questão da mão de obra, né? Tem um conceito muito interessante que tem surgido, que é a AI supervisionada. E que é a AI supervisionada? Enquanto no modelo tradicional você tem um sistema que é operado por vários humanos, a AI supervisionada você vai inverter essa relação. Então você vai ter vários sistemas, várias AIs que são supervisionadas por um humano. E isso você vê muito claro. A gente está desenvolvendo um projeto de automação de ligações de um call center. E hoje você tem vários humanos operando um sistema de call center, alimentando ele com informação. A partir desse momento que a gente desenvolve a AI, você vai ter várias AIs falando com os clientes e aquilo que a AI não consegue endereçar, tem um supervisor que vai absorver esses outliers que fogem um pouquinho do padrão. Então, à medida que a gente passa esse conceito para várias indústrias, você vê que isso é uma realidade. Então, você desenvolve várias AIs que atuam com autonomia e aquilo que a AI não consegue endereçar passa para um supervisor. Eu acho que muda muito essa relação de trabalho. Bom, eu acho que assim, a mensagem que a gente está chegando à conclusão aqui é isso, né? Tem muita oportunidade, tem muita inovação, inclusive os próximos episódios aqui do Innovation Hub Show que a gente vai fazer junto com a Dell. A gente vai falar bastante de inovação e tecnologia, então continuem ligados aí conosco. Mas para a gente finalizar, uma última rodada aqui, uma última mensagem, algo que vocês gostariam que ficasse na cabeça do pessoal aí, como a principal mensagem de tudo que a gente falou hoje, Márcio. bom, a principal mensagem é que não tenham medo de errar. A inovação está aqui para ficar, né? Empresas como a Dell têm todo um expertise, o conhecimento para ajudá-los a levar essa inovação para a sua empresa. Capacitar as pessoas que vão estar à frente, né? Dar tempo para essas pessoas de aprenderem, dando capacitação suficiente para que eles possam realmente trazer valor aí para dentro da sua empresa, entendeu? Boa. Então, Vai lá, Bruno. Bom, tentar resumir aqui, assim, primeiro, lembrar que IA não é só a produtividade, não é só o chat, mas como a gente está aqui no Innovation Hub, é inovação. Então, como realmente pensar em como inovar, né? Esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo, ela é muito mais do que o chip, você precisa realmente de uma infraestrutura que seja capaz do dado, da rede, do ecossistema para você usar microserviços, tudo isso para que você realmente tenha uma
fábrica de IA, tem um AI Factory que você possa usar a seu favor. Então, ela é muito mais só que ter um copilot, você precisa ter essa fábrica de IA. E que a gente tem um papel muito grande aqui na democratização dela, ou seja, a gente torna ela fácil para você fazer coisas e ter casos de uso em 2, 3 semanas, para que você possa adotar ela com um custo menor, com um custo mensal, e que, apesar de ser fácil, se você precisa de ajuda, nós temos extensos serviços e um ecossistema de parceiros prontos para ajudar aqui como o pessoal do F2 IT. Então, tem que se aventurar nesse mundo, senão vai acontecer o fenômeno ali do Excel e do escritório da contabilidade. Quem não se aventurar não vai ser substituído pela IA, vai ser substituído por empresas, profissionais, governos que estiverem trabalhando com a IA e você não. Não, legal. Eu acho que a mensagem que fica é realmente não tenham medo de errar, mas errem de forma consciente. Ou seja, usa o conhecimento, a estrutura de uma consultoria que ajude a estruturar um roadmap de projetos, identificar as grandes áreas de oportunidades dentro da empresa, quais são os projetos que podem gerar mais valor para a empresa. Projetos, tenha em mente que agrega, sem dúvida, o valor, mas precisa de um nível de customização. Esse nível de customização, se não for empregado, a mesma tecnologia que você usa, se for uma tecnologia muito fechada, pouco flexível, todos os seus concorrentes podem usar também, e aí você não vai ter nenhum diferencial em cima disso. Precisa desse nível de customização e entender que a hora que a gente parte para o mundo corporativo, a gente precisa entender a tríade, que é compliance, governança e segurança. Usar ChatGPT é legal num trabalho de escola, num trabalho pontual, num trabalho específico, mas a hora que a gente escala isso para o ambiente corporativo, é a preocupação que a gente precisa para escalar. Governança, compliance e segurança. Então, busque plataformas que te entreguem isso e que entreguem esse nível de customização. Ou seja, vem com a Dell, vem com a NVIDIA, com o F2 IT no Dell AI Factory, que a gente traz com custo bom, mais inteligência, mais performance, segurança, e para você começar a adotar pagando por mês, pagando por uso, com as melhores plataformas do mercado, né, Márcio? Exatamente. Tá tudo bem errar, mas pode errar menos, né, com a AI Factory? Então, mas só até Vamos para... fazer uma aprendizagem da inteligência artificial, aprendizagem da inteligência natural, né, porque Márcio? a palavra erro ela tem uma conotação negativa. O que eu quero dizer é o seguinte: no momento que você pensa se você vai adotar ou não uma tecnologia, um novo conceito, você já está aprendendo e você vai errar se você não adotar. Entendeu? E ao tentar adotar isso, porque mais do que nunca, o empresário sabe o que ele tem que resolver. Eu não sei o que ele tem que resolver. Eu só sei que eu teria meios, ferramentas para ele ir lá resolver. Agora, no momento que ele não adota nada e vou esperar, você já errou. Aí você já errou. É isso que eu quero dizer. Erra quem ficou parado. Não fez nada. Então, estamos aqui para ajudar, né? Para não ficar parado, como entrar em contato com o AI, como entrar em contato com vocês, conhecer mais a AI Factory? Bom, temos caminhos ali. Temos uma equipe grande aqui no Brasil, isso é um ponto importante, Igor. A gente tem uma equipe grande aqui de centenas de pessoas aqui no Brasil para ajudar os nossos clientes a usufruir das tecnologias da NVIDIA e conectar com os nossos parceiros. Então, basta procurar o nosso time da Dell ou o time da F2 IT, ou mesmo o time da NVIDIA. A gente coloca ali aqui no nosso podcast formas de entrar em contato com a gente para fazer isso, mas os nossos times estão prontos para você falar assim: eu quero começar a minha fábrica de IA, já tenho aqui uma certa maturidade, eu não tenho, preciso de um parceiro para ajudar, preciso usar a tecnologia, a gente está à disposição para ajudar nesse caminho acontecer, tá? Boa, tem uma página, inclusive, né? O link está aqui no comentário, então fica mais fácil para o pessoal só clicar e acessar. Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui hoje. Semana que vem tem mais Innovation Hub Show, mas agradeço muito a presença aqui do Márcio Aguiar, que é diretor de Enterprise Sales da NVIDIA, Bruno Assaf, ESG Country Director, Dell Technologies Brasil, Fábio Moraes, diretor da F2 IT. Gente, foi ótimo papo. Se vocês quiserem saber mais, pode deixar comentários aqui também, a gente vai responder na medida do possível, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Valeu.